Justiça determina que o INSS pague uma multa de R$ 10.300 para uma viúva e a filha de um segurado que obtiveram direito à pensão por morte, mas que ainda não haviam tido o benefício implantado devido a um atraso de 6 meses do INSS. Todos os magistrados do TRF4, é onde ocorreu o fato, votaram e negaram os recursos que o INSS implementou devido a essa decisão. Quer dizer, o que ele estava tentando é dizer para os magistrados que o segurado não tinha direito. No recurso, o INSS alegava que a multa aplicada não seria devido, uma vez que não teria ocorrido resistência no cumprimento da determinação judicial de implantar o benefício, mas somente o retardamento na comprovação do pagamento em razão de dificuldades operacionais administrativas. Coitadinho de INSS, né? Isso nunca acontece, então eles têm dificuldades assim administrativas uma vez a cada 1.000, 1 milhão de casos. E o INSS ainda requereu que, caso fosse mantida a exigência de pagar essa multa de R$ 10.300 estabelecidas pela primeira instância do TRF4, que essa quantia fosse reduzida pela metade. Mas o TRF não caiu nessa. E considerando, e foi constatado flagrante de desrespeito reiterado ao longo do prazo por parte do INSS de implantar um benefício numa decisão do judicial, não há o que falar se a multa é devida ou não. O INSS descumpriu e o prazo que demorou para a implantação desse benefício foi desproporcional. Não existe isso de dificuldade operacional. Então, esse foi um caso. Agora tem outro caso para mostrar aqui para vocês. Esse caso ocorreu no TRF3. Eu estou lendo aqui, mostrando para vocês, e depois nós vamos entrar no comentário com relação a tudo isso. O TRF3 reconheceu o direito de um segurado do INSS receber uma indenização por danos morais devido à demora na implantação da aposentadoria por tempo de contribuição concedida judicialmente. O benefício previdenciário foi implantado mais de 2 anos depois da intimação que o INSS recebeu da Justiça para a implantação do benefício. Olha, esse demorou 2 anos. A situação ultrapassou para os magistrados todos os limites, pois o segurado ele foi privado da verba de natureza alimentar. Olha só, os magistrados reconheceram a importância, porque demorou 2 anos para fazer a implantação de um pedido de aposentadoria por contribuição. Isso afetou o seguro alimentar de toda a família desse segurado. E é claro que a Justiça Federal achou julgado procedente o pedido de danos morais, condenando o INSS a R$ 8.000 de multa. Após a decisão, também o INSS entrou com recurso, solicitando a reforma na sentença, afirmando não estarem presentes os pressupostos do dever de indenizar. Quer dizer, isso não está na lei, isso não está em lugar nenhum, que o INSS é obrigado. Então, ele pode demorar o tempo que quiser, quando quiser, mesmo se a Justiça der decisão favorável ao segurado que teve todo o trabalho até chegar na Justiça, o INSS não reconhece isso como um direito. Os magistrados também do TRF3 confirmaram o entendimento e concluíram que ficou caracterizada a demora administrativa no cumprimento de uma decisão judicial e que o INSS demorou sem qualquer justificativa por mais de 2 anos para dar cumprimento a uma decisão que deveria ser imediata. O benefício previdenciário, nesse caso, por decisão judicial, ele existe já um acordo entre INSS, Ministério Público e Justiça Federal. Nós vamos falar sobre esse acordo e quanto tempo o INSS tem para fazer a implantação desse benefício. Com esse entendimento, os TRFs, eles confirmam a procedência de indenização para esses segurados que ficam aguardando por muito tempo a implantação judicial da decisão de um magistrado judicialmente na implantação de um benefício. Nós vamos falar sobre isso aqui num vídeo, assuntos, fatos, tirar dúvidas que são muito importantes. Por isso, não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque se você está nessa situação ou se você está tendo algum problema no INSS, você pode se deparar com uma situação dessa e você tem que saber o que fazer. Porque senão vocês acabaram de ouvir.
o INSS ele não reconhece o direito, nem se for uma decisão judicial. Ele acha que ele faz a implantação do benefício quando quer. Por quê? Porque eles estão fazendo um favor para você, para mim, para todos os brasileiros que trabalham, que acordam cedo, que contribuem, tiram leite de pedra para ganhar o seu salário, e quando vai receber, já vem lá aquela contribuição descontada. Eles acham que esse dinheirinho, ele não dá suor nenhum para o trabalhador, o segurado não sofre nada. E quando o segurado vai ao INSS, para eles é como se lá fosse uma casa de caridade. O segurado foi lá para pedir uma esmolinha, para pedir uma ajuda. Nós só podemos concluir isso, porque não implantar uma decisão judicial... Vocês já ouviram aquele ditado? Decisão judicial não se discute, se cumpre. Esse é um ditado conhecido por todo mundo. Não existe discussão. A partir do momento que um juiz, veredito, tomou a decisão favorável ou não ao INSS, deve ser implantado. Se fosse ao contrário, se fosse o segurado que tivesse que devolver o dinheiro para o INSS. E isso está acontecendo, viu? Isso está acontecendo e nós vamos falar sobre esse assunto também. Por isso que eu falo, é muito importante que você fique até o final desse vídeo. Mas antes eu quero agradecer a presença de todos, meus amigos, minhas amigas que me acompanham já há um bom tempo. Você que está chegando aqui a primeira vez no canal, acho que você não está entendendo nada. Eu comecei esse vídeo de uma maneira diferente, para sair um pouquinho, né, daquele de sempre. Então eu já dei aqui a letra do que nós vamos falar com relação a esse vídeo. Esse é só o cabeçalho, agora nós vamos destrinchar esse assunto, porque tem muita coisa aqui que vocês precisam saber, é muita informação que eu tenho para dar e levar ao conhecimento de vocês. Então, meu amigo, minha amiga que estão chegando aqui também pela primeira vez, vocês têm todos os conteúdos aqui do canal, são mais de 400 vídeos, com diversos assuntos atualizados, disponíveis para você assistir quando você quiser e quantas vezes você quiser. Só vou pedir um favor, se gostar do nosso trabalho, não deixe de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para que o YouTube entenda que essas informações são muito importantes e que elas cheguem a centenas, milhares de pessoas. Que como você agora chegou aqui também para tirar uma dúvida, existem essas milhares de pessoas que não conhecem o canal. E se o YouTube divulgar, porque dá entendimento com engajamento que o vídeo e o canal são bons, essa informação vai se espalhar e você vai estar colaborando para ajudar muita gente como você que está precisando de tudo que nós falamos aqui no canal. Então é uma atitude muito legal e muito bacana da sua parte. Vamos direto agora para o assunto principal, falar sobre tudo isso. Como vocês viram aqui, eu citei 2 casos, mas isso acontece todo dia, são centenas, milhares de segurados que estão nessa condição. Vocês imaginem, tem quase 2 milhões de processos na Justiça Federal aguardando decisão, diversos benefícios do INSS. Nós falamos aqui nos exemplos com aposentadoria por tempo de contribuição e pensão por morte. Mas o campeão de processos na Justiça é o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Essas são as ações que mais tramitam na Justiça Federal. Com relação aos prazos, quando você entra na Justiça Federal pedindo algum desses benefícios, o juiz tem todo um trâmite para seguir, não é uma coisa rápida. Os processos podem demorar de 18 a 24 meses ou até mais, dependendo se houver alguma complicação, a falta de algum documento, ou mesmo algum documento que causou alguma dúvida, o magistrado ele pode pedir. Mas sempre nesses 2 campeões de ações judiciais contra o INSS, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, o magistrado vai pedir uma perícia judicial. Essa perícia judicial também não acontece na semana seguinte. Muitas vezes você vai guardar 1 mês, 2 ou 3 meses para fazer a perícia judicial. Agora, depois da perícia judicial feita, outra dúvida, quanto tempo leva para se sair o resultado? Para vocês terem uma ideia, em 15 dias, esse laudo que o perito judicial faz já é anexado ao processo para dar conhecimento ao juiz. Agora, existem casos que eu já acompanhei pessoalmente, que o juiz, na dúvida, ele pediu outra perícia judicial, 2 perícias judiciais no mesmo processo. O que acontece? É como lá no INSS, né? Que nós falamos, você vai dar entrada no requerimento, num pedido de um benefício, marca uma perícia, você aguarda lá a perícia. Fez a perícia, foi indeferida, quer dizer, o perito negou. Você vai e pede outra perícia. Aquele segundo perito não vai negar a decisão do primeiro perito. Existe o corporativismo, vocês sabem o que é isso. Aí você nega novamente, tem novamente seu benefício negado. Você recorre ao recurso
Administrativo, vocês viram aí no caso do nosso amigo que está pedindo aposentadoria por tempo de contribuição, o que o INSS alegou? Problemas operacionais administrativos. Então, o que acontece? Já seria o terceiro recurso dentro do INSS. Esse recurso, ele vai demorar uns 30, 40 dias para lhe dar a resposta. Isso dentro do INSS. E geralmente é 99,9% que também vai ser negado. Existe todo um corporativismo, pessoal. Numa agência do INSS, o atendente, o perito, o pessoal administrativo, todos são colegas de trabalho, um não vai contra o outro por causa de um segurado, que é como eu falei, parece que está indo numa casa de caridade para ir lá pedir esmola. Eles não vão ir contra, arrumar inimizade ou deixar um ambiente controverso no trabalho por causa de segurado. E na justiça isso também pode acontecer. Esse segundo perito judicial, se caso, não é todos os casos que acontecem, mas se caso acontecer com você, não alimente muita esperança, tá? Ou se a decisão também foi favorável a você, o perito constatou, esse perito judicial, ele viu que realmente você tem direito, que você está lesionado, que o benefício deve ser concedido a você, o segundo perito também não vai tomar uma decisão diferente, tá? Porque querendo ou não, ele vai ter conhecimento, ele vai mandar para o magistrado provavelmente a mesma decisão. Agora, depois que termina, o juiz analisa, viu lá na perícia, por exemplo, as duas perícias ou uma perícia judicial que realmente você tem direito ao benefício e você está passando por necessidade. Veja bem, o juiz não sabe da sua vida. Quando ele te pede a perícia judicial que retornar, você estiver passando por problemas financeiros, alimentares, sua família estiver passando por dificuldade, fale para o juiz. Fale para o juiz, ele vai estar ali com o laudo do perito judicial na mão, dizendo, mostrando, caracterizando a sua lesão, a sua deficiência. Esse é o momento de você pedir a tutela antecipada. Excelência, estou com problema familiar, não posso aguardar, será que vai demorar muito? Ele vai lhe conceder a tutela. Agora, quando eu falei de devolução de dinheiro, logo no começo, que eu estava dando os exemplos, né? Se caso você perde uma ação para o INSS e você estava recebendo a tutela antecipada, você tem que devolver esse dinheiro, acredite se quiser. O que vai acontecer? Vai começar a descontar, no caso do seu benefício, até 30% do valor do seu benefício para pagar a tutela antecipada, que foi um adiantamento que foi lhe dado. Pode acontecer. O juiz não vai conceder a tutela se ele achar que, por exemplo, o segurado tem pouca chance. Por exemplo, o perito judicial, ele não deixou claro se realmente existe uma lesão ou não, pode deixar o magistrado em dúvida, porque ele não é obrigado a conceder a tutela. Geralmente, quando ele concede a tutela, é porque 90%, 80%, 90% de chances que ele constatou ali que esse segurado vai receber, ele tem direito a receber o benefício, porque o magistrado conhece todas as leis e ele sabe o que acontece no INSS. Mas se acontece uma virada, você tem que devolver esse dinheiro, de alguma maneira. Então vai descontar 30% do benefício, vai ser lá para pagar a tutela que você recebeu. Caso você ganhe a ação, vamos falar aqui, você também tem os atrasados para receber, tá? E quando for fazer o cálculo, a justiça for fazer o cálculo, ela automaticamente também vai descontar essa tutela. Não é que você está devolvendo, não. A tutela ela foi antecipada, você recebeu o benefício antes de ter direito. Então, foi uma condição, ó, eu vou te dar agora, mas lá no final, na decisão, se ela for favorável, eu vou ter que pegar, descontar no caso dos atrasados. Se a decisão for contrária a você, você vai pagar os 30%. É isso que é a tutela antecipada, pessoal. Então tem que tomar muito cuidado, apesar que o magistrado sabe o que faz, né? Quem não sabe o que faz é o INSS, que trata os segurados dessa maneira. Agora, para receber, por exemplo, saiu a decisão judicial, o INSS quanto tempo ele tem para implantar o benefício? Ele tem até 30 dias para implantar esse benefício. Agora, o primeiro pagamento, até 45 dias. Em 45 dias, no máximo, você já tem que estar recebendo o seu pagamento. Por quê? Porque muitas vezes a folha fecha no dia 20, por exemplo, no INSS, a data prévia. Mais ou menos no dia 20. Se você chegar, por exemplo, com uma decisão judicial no dia 21, a folha já está fechada, não dá tempo de você receber no próximo pagamento. E o INSS tem que fazer a implantação
desse benefício. Então, no máximo, num prazo de 45 dias, você já tem que estar recebendo o seu benefício. Você tem que estar com o primeiro pagamento nas mãos. Ultimamente, a Justiça Federal, eu não sei se é por causa da quantidade de pedidos de benefício que está acontecendo dentro da Justiça Federal, ela não tem dado muita... As decisões não têm sido sempre favoráveis. Antigamente, você via mais decisões favoráveis ao segurado do que ao INSS. Então, a quantidade de processos é muito grande e os magistrados devem estar sobrecarregados. Então, antes de você, para evitar qualquer problema na justiça, guarde toda a sua documentação desde a entrada do primeiro pedido no INSS. Tudo que for recebendo, indeferimento de perícia, recurso que você entrou, toda a papelada que comprove as suas condições de saúde física, tratamento, cirurgia, receita médica, leve tudo certinho para dar a entrada no processo exatamente para evitar o que eu falei lá no início. Pode acontecer do magistrado ficar em dúvida de algum documento e lhe pedir de volta. Então, os documentos devem estar em boas condições. É muito importante que você contrate um advogado. Na Justiça Federal, você mesmo pode entrar com o processo sem advogado. Mas o advogado, ele já conhece todas as leis, ele sabe o que é direito, o que não é direito, ele tem acesso fácil ao seu processo na Justiça Federal. Cabe a você, o ruim é que você vai ter que pagar honorários para esse advogado. Agora vamos lá. Nos casos como nós vimos lá, que o INSS não está fazendo o cumprimento da decisão judicial, o que você poderia fazer, né, em último caso? Impetrar um mandado de segurança. Veja bem, a Justiça Federal ela já deu concessão do benefício favorável a você. O mandato de segurança ele não serve, por exemplo, a Justiça não concedeu ainda, o magistrado não lhe deu direito ao benefício. Eu vou entrar com o mandado de segurança para fazer com que o magistrado me conceda o benefício. Não, o mandado de segurança não é isso. O mandado de segurança é para fazer, no caso, ele entraria nessa situação que nós estamos falando, exatamente pelo descumprimento da lei. O que diz a lei? O INSS tem um prazo para implantar o benefício. Se ele não implantou, o mandado de segurança serve para isso. O problema é que o mandado de segurança, se você contratar um advogado, nós já vimos aqui nos comentários, os advogados estão cobrando muito caro. Para você conseguir um advogado gratuito, vai te dar um pouco de dor de cabeça e demora um pouco, porque existe muita gente procurando. Mas é para isso. Esse é um também dos recursos que você pode entrar caso o INSS esteja descumprindo a lei. Os pagamentos de atrasados, como nós falamos, menores ou até 60 salários mínimos, são pagos por requisição de pequeno valor. O pagamento é muito rápido, assim que se toma a decisão judicial que se recebe lá, for favorável a você, já começam a fazer os cálculos. Por isso que é importante a papelada do INSS antes de você entrar na justiça. Vai se ver lá a data que você deu entrada no primeiro requerimento e vai começar a partir dali. E ali já são feitos os cálculos. A partir do momento que tiver o valor, esse dinheiro vai ser depositado numa agência bancária e você vai receber uma notificação. A agência que está, o número da conta, a data de retirada e o valor para recebimento. Assim é RPVs. Acima de 60 salários mínimos é precatório. Demora um pouquinho mais, depende da liberação dos TRFs, mas você também consegue receber tranquilamente, não precisa ter medo. É uma boa notícia, né? Vale receber dinheiro atrasado, é muito bom. Agora, só o segurado sabe o trabalho que dá até chegar a esse ponto, de conseguir ganhar uma ação judicial, receber o dinheiro atrasado e também implantar o benefício, porque o INSS, como nós vimos, não é muito favorável em cumprir decisões judiciais. Então é isso, meu amigo, minha amiga. Você que chegou aqui a primeira vez, gostou do nosso trabalho, como eu falei lá no início do vídeo, dá um likezinho, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para receber sempre em primeira mão nossos próximos vídeos. Meu amigo, minha amiga que sempre estão aqui comigo, colaborando, interagindo, curtindo com o canal, colocando os comentários. Nós agradecemos muito, eu fico muito agradecido. Espero que Deus lhe dê uma boa semana para você, para a sua família, que a paz e a harmonia reine dentro dos seus lares e que possamos ter força para superar os obstáculos e sempre fazer as melhores escolhas. Desejo isso de todo o coração, deixo um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.